Vamos abrir a Bíblia, amados irmãos, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. João, capítulo 5, versículo 17. Aleluia, glória a Jesus. Nós temos também lá atrás um espaço para as mamães com bebês, se for necessário, levar o bebezinho. Ali tem também, dá para acompanhar o culto. Glória a Deus. João, capítulo 5, versículo 17. Os irmãos encontraram? Diz a palavra do Senhor: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor fale conosco através desta palavra. É um comunicado tão simples, mas que traz tanta verdade. Senhor, coloque em nossos corações o Teu Espírito e revela-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, tomem assento. Graças a Deus, irmãos. Que bom que você está aqui nesta noite, seja bem-vindo. Que bom que você veio à casa do Senhor. Eu creio que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Irmãos queridos, nós estamos vivendo em um tempo em que a cultura judaico-cristã está sendo combatida, está sendo ameaçada. Essa cosmovisão que nós temos, essa cultura judaico-cristã, em muitos lugares, já caiu por terra. A Europa hoje, que foi um dos primeiros continentes a serem cristianizados, evangelizados, hoje é um continente pós-cristão. E a gente vê a perda de muitos valores, muitos princípios bíblicos da palavra de Deus que estão ruindo. A palavra de Deus fala sobre trabalho, a palavra de Deus fala sobre família, a palavra de Deus fala sobre propriedade privada, sobre livre comércio, sobre a possibilidade de as pessoas, através do trabalho esmerado, árduo, através da sabedoria, do estudo, a possibilidade de as pessoas poderem prosperarem por honra ao mérito. A palavra de Deus fala de todas estas coisas. Se alguém, por exemplo, manifesta a imagem de Deus, que o nosso Deus é um Deus criativo, o nosso Deus é um Deus que trabalha, o nosso Deus é um Deus que se coloca como nosso Pai e que se coloca como exemplo de Pai para que nós possamos imitá-lo e segui-lo. E assim, se o homem também se torna criativo e através do trabalho ele consegue manipular a matéria-prima e criar alguma coisa, criar algum invento, isso se torna uma propriedade privada, porque veio da criatividade de alguém, do esforço, do estudo de alguém, e a gente sabe que isso provém também do Senhor. A Bíblia não condena o acúmulo de riquezas, pelo contrário, muitas vezes na palavra do Senhor nós vamos ver que isso, de certa maneira, é um sinal da aprovação e da bênção de Deus sobre algumas pessoas, como Abraão, como Isaac, filho de Abraão, como Jacó, filho de Isaac, que foram prósperos e abençoados. Mas mesmo numa cultura de livre comércio, as coisas podem se perder, podem sair do propósito de Deus quando as motivações não são corretas. Quando nós tiramos do centro o amor, que é a lei de Deus, e essa motivação como fim último da vida, e colocamos o amor ao dinheiro, a ambição, a satisfação de prazeres, como um alvo a ser buscado, aí sim nós depravamos a cultura e estragamos aquilo que Deus deseja, porque se torna egoísta, a pessoa que busca apenas para si próprio. Por isso diz a palavra do Senhor no Novo Testamento que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Por isso não é pecado uma pessoa prosperar, porque quando ela prospera, muitas vezes ela tem a possibilidade de, juntamente com a sua prosperidade, abençoar outras pessoas. Isso está claramente escrito na palavra do Senhor, quando diz assim: aquele que rouba, não roube mais, se converta ao Senhor. E agora que você se converteu ao Senhor, trabalhe com as próprias mãos, para que tenha não somente para si, mas também para repartir com o necessitado. Então esse é um princípio da palavra do Senhor. Quando as nossas motivações são as motivações de Deus, quando as nossas motivações são corretas, nós então nos tornamos ricos para com Deus. Mas quando somos egoístas, realmente, o dinheiro, o acúmulo pelo acúmulo, o dinheiro pelo dinheiro e pelas coisas materiais, egoisticamente, que o dinheiro pode trazer, isso não é da vontade do Senhor. E o cristianismo, irmãos, ele esvaziou um pouco a sua pregação na patrística. Os pais da igreja, antes da reforma protestante, permitiram que entrasse um pouco da cultura filosófica grega, do platonismo. E na cultura grega eles acreditavam que as pessoas que trabalhavam com as mãos, serviço pesado, que trabalhavam no campo, que trabalhavam em trabalhos manuais, não eram dignas, que esse era um serviço para os escravos, para os servos, e que as pessoas mais evoluídas, eles acreditavam nisso, que umas pessoas são mais evoluídas do que as outras. E essas pessoas mais evoluídas, mais iluminadas, então, deveriam se dedicar à cultura, deveriam se dedicar à filosofia, se dedicar à política, se dedicar a trabalhos intelectuais. E esse tipo de filosofia entrou no cristianismo. E muitas vezes, irmãos, muitas falsas doutrinas contaminam o cristianismo. E hoje nós vemos, por exemplo, uma teologia chamada teologia da libertação. O nome parece bom, né? Porque a gente tem que ser liberto, e Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa teologia da libertação é uma teologia que quer infundir no cristianismo o socialismo e o comunismo. E isso não provém de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa em si mesma. E ela não precisa de nenhuma influência filosófica externa. Nós precisamos crer e aceitar a palavra como luz do Senhor para as nossas vidas e para a nossa cultura. Por isso que nós precisamos defender a nossa cultura. E uma das coisas que foi esvaziada é essa questão do trabalho. Porque, irmãos, Deus criou o homem através do seu trabalho manual. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra com as suas mãos. Então o próprio Senhor nos dá o exemplo de que todo o trabalho, na realidade, é sagrado, de que todo o trabalho, na verdade, é digno, se for honesto, se for justo. Não importa que trabalho seja, ele sempre agrega valor. Ele sempre traz um valor em si mesmo. O homem do campo que trabalha com a enxada, ele arranca da terra o sustento que muitas vezes abastece a cidade e alimenta as pessoas. Então não importa o tipo de trabalho, mas o que importa é que ele venha beneficiar mais do que uma pessoa. Se o trabalho não beneficia mais do que a você mesmo, então ele não é bom. Se o trabalho não traz alegria, não traz gratidão, não traz satisfação para alguém além de você mesmo, então ele não é bom nem para os outros, nem para você. E ele não tem utilidade social nenhuma. Mas o trabalho, nós cristãos sabemos e cremos que o trabalho é bom. Embora os economistas digam: o trabalho é um mal necessário. Talvez você já ouviu isso. O trabalho é um mal necessário. Por que eles acham que o trabalho é um mal necessário? Porque as pessoas querem trabalhar cada vez menos. Querem cada vez menos horas no trabalho. Mas, em contrapartida, as pessoas desejam e querem o fruto do trabalho. Porém, nós que somos cristãos sabemos que o trabalho é bom.
porque foi Deus quem criou o trabalho, foi Deus quem deu ao homem ocupação, foi Deus quem trouxe o trabalho para nós, e tudo o que vem de Deus para nós é bom. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E o trabalho, irmãos, ele foi criado, Deus criou o homem, e Deus então deu trabalho para o homem, colocou o homem para trabalhar no jardim do Éden, e depois que Deus deu trabalho para o homem, aí ele criou a mulher. Aí a coisa fica braba, né, irmãos? O homem trabalha e Deus já criou a mulher para gastar. Misericórdia! Só brincadeira, irmãos. Porque na realidade, Deus criou o homem, deu o trabalho para o homem, colocou o homem, deu uma ocupação para o homem, e aí Deus disse: far-lhe-ei uma auxiliadora, uma pessoa idônea que o ajude, que o auxilie. E Deus criou a mulher para que fosse uma equipe, para que a família fosse uma equipe de trabalho. E a família clássica de antigamente era assim: a esposa ficava em casa, cuidava da retaguarda e dava cobertura para o homem que ia para a labuta, para o trabalho. E ela fazia os afazeres, ela dava toda a cobertura e todo o apoio para o trabalho. É uma equipe de uma só carne. Não existe ninguém em uma posição reduzida ou diminuída, não. Cada um tem um papel. E eles se apoiavam. Mas hoje, irmãos, a mulher também trabalha, e isso também é digno, isso também é bom aos olhos do Senhor. E quando a mulher e o homem trabalham e produzem renda, eles têm que se apoiar mutuamente, porque são uma equipe de uma só carne. Não importa se a mulher tem a renda maior do que a do esposo, o esposo a renda maior do que a esposa, o que importa é que os dois lutem juntos, sejam uma só carne nessa labuta. E isso é de Deus, isso agrada a Deus. Mas a igreja deixou de lado essa pregação. E hoje eu creio que muitos irmãos que estão aqui já estão cansados de ouvir. Parece que hoje ninguém mais quer trabalhar. As pessoas que têm comércio, que têm empresa, têm dificuldade de arrumar trabalhadores idôneos. Pessoas que realmente querem trabalhar, fazer a diferença, se comprometer com o trabalho. Ninguém mais quer trabalhar. Você já ouviu isso, irmãos? Quem já ouviu isso aí? É porque a cultura está sendo destruída. E isso vem de muitos anos. Uma estudiosa inglesa chamada Dorothy Sayers, inglesa, veja só, que é europeia, que está ali onde hoje já é uma cultura pós-cristã. Infelizmente, a gente está perdendo territórios e a gente precisa guerrear nessa batalha. Ela escreve o seguinte, ela diz o seguinte: em nada a igreja tem perdido sua visão da realidade, como no fracasso de entender e respeitar sua vocação secular. Ela permitiu que trabalho e religião viessem a tornar-se departamentos separados. Ela esqueceu que a vocação secular é sagrada. Não existe separação. Hoje eu vou servir a Deus. Amanhã é trabalho. Não tem nada a ver com Deus, é a vida secular. Isso não existe, irmãos. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, tudo é de Deus. E tudo o que nós fazemos com as nossas mãos, com a nossa mente, por meio do nosso corpo, das nossas ações, deve ser feito como adoração e para a glória de Deus. Não faça nada que não seja para glorificar ao Senhor, para manifestar a glória do Senhor. E hoje de manhã nós estávamos falando sobre o Rui Barbosa, que é um estadista brasileiro, de quem a nação brasileira muito se orgulha, um grande jurista do passado. Quando eu cheguei na igreja, o irmão Vini me falou: pastor, o Rui Barbosa, ele ajudou a traduzir a primeira Bíblia para o Brasil, em 1917. Eu
estava imaginando mesmo que ele tinha que ter algum conhecimento, porque parece que o homem é crente mesmo. E olha o que ele escreveu, irmãos. Ele escreveu assim: ele, através do seu exemplo e da sua pena, trouxe um conceito muito interessante de patriotismo. E vejam o que ele diz sobre patriotismo. Ele diz assim: o patriotismo consiste praticamente no trabalho. O patriotismo consiste praticamente no trabalho. Olha a importância que esse homem dá ao trabalho. Com estas palavras, ele quis gravar na consciência nacional o sentido prático e concreto do amor à pátria, que é através do trabalho. E Rui Barbosa diz assim: não é patriota o funcionário público que serve ao país com serviço displicente. Ele nem fala de roubo, ele nem fala de falcatrua, de corrupção. Ele fala de serviço mal feito, de ser funcionário público e não estar lá com um propósito, com a missão de servir a pátria, com um serviço excelente. Como professores, como juízes, seja lá o cargo, não é patriota, diz Rui Barbosa. E ele continua dizendo: não é patriota o cidadão que, envergando a farda do Exército Nacional, é negligente no cumprimento do seu dever. Não é patriota o estudante que procura substituir o esforço mental assíduo e perseverante por métodos fraudulentos. E ele diz: pelo contrário, o mais humilde brasileiro que no seu recanto, obscuramente, sem privilégio, ganha honestamente o pão para si e para a família, com o suor do rosto, dá mostras do mais elevado patriotismo. Que granjeia, que labuta o pão para si, mas não apenas para si, mas também para a sua família. É o trabalho e a família. E isso é maravilhoso, irmãos. Quem quer que Deus abençoe o trabalho aqui, levante a mão. Eu creio que hoje o Senhor vai abençoar o trabalho dos amados irmãos, porque essa é a vontade de Deus. E isso é tremendo, irmãos. Deus deu o trabalho ao homem. E o Senhor deseja que nós venhamos trabalhar e que nós sejamos felizes fazendo o melhor nos nossos trabalhos, manifestando a glória do Senhor nos nossos trabalhos. Quando a gente constitui uma família, a família quer uma casa, uma casinha, a família quer um carrinho, a família precisa de muitas coisas, e isso aí vem de que maneira? Como que vem, irmãos? Pelo trabalho. Essas coisas vêm pelo trabalho. Como eu falei, né? Antigamente tinha a família clássica, hoje é um pouco diferente. Mas tudo é de Deus quando a gente é uma unidade familiar e a gente tem um só espírito. E a gente está junto na batalha da vida. Casais que trabalham juntos no mesmo espírito, na mesma fé, que comungam, têm uma sinergia. Aonde a unidade, irmãos, Deus ordena a bênção. Por isso que os casais crentes enriquecem juntos. E isso não é pecado. Às vezes a gente fala assim, né? Meu Deus, eu quero que o meu filho tenha um trabalho para que ele possa se sustentar. Mas nós temos que mudar isso. Nós não temos que querer que os nossos filhos tenham um trabalho para que eles possam simplesmente se sustentar.
mas que eles tenham um trabalho e que eles possam, através do trabalho, da inteligência, do esforço, prosperar. Que Deus venha prosperar. Porque essa é a vontade de Deus, irmãos. O Senhor quer isso também para nós. Então a gente tem que mudar muitas vezes a maneira como falamos. O jovem solteiro também precisa do apoio da família para trabalhar. Ele precisa do apoio, ele precisa da família para trabalhar. E hoje, irmãos, eu vejo assim que é tão triste que os pais não incentivam mais, até por dispositivo legal, há impeditivos de você colocar um adolescente a trabalhar. Mas é tão maravilhoso, né, esses programas, Pequeno Aprendiz e etc., que dão estágio e que fazem essas crianças trabalharem. Isso é tão proveitoso. E é tão tremendo, irmãos. Eu me lembro quando eu fazia mais ou menos uns 6 meses, faltava mais ou menos uns 6 meses para eu me formar em Direito. E eu tinha, assim, um desejo de trabalhar para eu compreender a aplicação daquela teoria toda com a prática. E eu fui pedir estágio num escritório da advocacia, e quando eu cheguei lá, o pessoal disse assim, não, aqui nós não estamos precisando. E eu usei a minha fé, eu já era crente. Eu usei a minha fé e disse, não, mas eu vou ajudar vocês aqui, eu vou trabalhar para vocês, eu vou cooperar, vocês vão ver, vai ser uma bênção, e me peguem aí. E comecei a vender o meu trabalho ali com entusiasmo, e eles olharam assim, então pode trazer as tuas coisas, coloca naquela mesa ali, você começa amanhã. E daí eu comecei lá como estagiário, e começaram a me dar serviço. E trabalhando de graça. Mas por que é importante, irmãos? Porque antes do trabalho ser uma fonte de renda, tem que ser uma fonte de dignidade. E eu precisava aprender sobre aquilo. E aí o pessoal, é quase serviço escravo, né? Faça aí. Daí você que faz tudo. E escreve e tal. Daí vem os advogados lá, quero ver. Muda isso, muda aquilo, muda eles, nem trabalham. Quem trabalha é os estagiários, diga misericórdia. Não os da igreja, né? O Itinha aí, os irmãos que são da igreja não são assim. Mas se bem que é bom, né, Ita? A gente tem que só supervisionar, né? Aleluia. Você começou assim também, né? E, irmãos, é tão precioso. Eu me lembro, irmãos, quando eu tinha 13 para 14 anos, meu pai me botou dentro do caminhão junto com o motorista e me mandou para Curitiba para entregar uma carga de embuia. Embuia é uma madeira pesada, antigamente, né? Ainda serrava a embuia. E eu embarquei naquele caminhão e fui feliz da vida com o motorista. Nossa, passear, eu tinha um sonho de andar de caminhão. Meu Deus, e meu pai, você vai entregar a madeira lá. Entramos naquela Curitiba, paramos embaixo de um viaduto, irmãos. E o que vamos fazer aqui? Não, nós vamos dormir. E daí deitamos atrás, eu e o motorista, no banco de trás daquele Mercedes 1517. E ali dormimos. No outro dia levantamos cedo, já eram 100 metros a empresa. O portão da empresa abriu, a gente já estava com o caminhão. O cara falou, suba aí na carga, me ajude, vamos desenlonar. Desenlonamos. E eu já estava descendo o caminhão. Não, espere aí, você vai me ajudar a bater tábua aqui, vamos descarregar. Veio os peão lá do pátio, e eu e ele em cima, em 2. Meu Deus, irmãos, meus braços pareciam que ia cair. Sacanagem do meu pai, né? Mas uma bênção. Daí, com 16 anos, eu fui trabalhar na Reunidas. Trabalhava, fazia o 2º grau, estava fazendo 2º grau, e trabalhei 1 ano na Reunidas, no almoxerifado. E lá no almoxerifado da Reunidas, eu pensava, tinha uma parte que era das peças pequenas e das coisas, da mecânica dos caminhões e ônibus, que a gente fazia as requisições, atendia as requisições para mandar para as outras garagens, para consertar os ônibus e os caminhões. E aí o meu chefe, na época, chamado chefe Transvaldino, simpatizou comigo. Não sei porquê. Acho que ele olhou para mim e disse, filhinho de papai, vai ver. Eu acho que foi isso que ele pensou na cabeça dele. Se eu tivesse uma oportunidade de falar com ele hoje, eu queria perguntar.
E ele simpatizou comigo de uma maneira, irmãos, que ali tudo era levinho, era só pegar as coisinhas nas prateleiras, os itens, as coisas, fazer as embalagens, fechar, passar a fitilha e mandar para as garagens. E do outro lado do pátio tinha o almoxerifado das peças pesadas, roda, feixe de mola, tudo quanto é coisa grande, pesada, era lá. E ele falava para mim: Alex, vá lá no almoxerifado carregar as requisições. E todo dia, era eu. Tinha 5. E eu era o único que pegava no pesado. E chegou uma hora, me acendeu uma ira, irmãos. Eu estou assim, lutando com isso até hoje, para que a velha criatura nunca mais, né, se levante, mas às vezes tem umas recaídas. E a ira se acendeu, e eu briguei com o chefe Transvaldino. Fiquei nervoso. E aquilo foi subindo, eu não tinha coragem de falar, eu não tinha coragem de dizer, de falar sobre aquilo, aquela injustiça. E ao invés de eu ir lá conversar com serenidade, eu já estava explodindo, fui lá e soltei os pés, briguei com ele. Depois pedi perdão. Mas isso é uma bênção, irmãos, porque ajuda no amadurecimento do caráter, ajuda no amadurecimento da pessoa. Daí trabalhei 1 ano ali, até a minha família me mandar para estudar em Curitiba, para fazer direito. E daí fui para lá estudar. E assim, essas coisas agregam valor nas nossas vidas. E é importante, irmãos, que os pais deem para os filhos um exemplo de trabalho. E de onde que vem esse exemplo originalmente? Vem da palavra de Deus. Jesus disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Noutra versão diz assim: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. O filho faz aquilo que vê o pai fazendo. E nós temos um Deus, irmãos, que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus, um Deus Pai, um Deus que trabalha. Deus criou tudo isso aí, Deus criou o mar, Deus criou a natureza, Deus criou todas as coisas, e aí fez o homem. Deus fez tudo para nós, Deus fez tudo para o homem, porque Ele nos ama, porque Ele é Pai, porque Ele deseja, através do trabalho, trazer o bem, não só para si, mas para as outras pessoas, porque Deus é amor. Essa é a função do trabalho. Quando você vai fazer uma oração: Senhor, meu Deus, venha me abençoar, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, me dê essa bênção. E a Bíblia diz que Deus é galardoador, galardão é presente, Deus é presenteador dos que o buscam. Senhor, meu Deus, me dê, Pai, me abençoe. É que nem o filho quando vai pedir: meu pai, mamãe, pai, me dê uma bicicleta. E o pai vai se esforçar para dar a bicicleta, às vezes nem tem condições, vai se esforçar, mas da onde que vem a bicicleta, irmãos? Vem do trabalho. Por que que a gente pode ter as coisas das mãos de Deus? Porque vem do trabalho de Deus. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por isso, irmãos, o trabalho é importante. Por isso nós temos que ver o valor do trabalho, o valor que o trabalho tem. Algumas pessoas dizem assim: graças a Deus, hoje é sexta-feira. Mas na realidade, irmãos, nós deveríamos dizer assim: depois que Jesus morreu e ressuscitou, Ele redimiu, né? E como é cíclico, então, no contexto dessa passagem bíblica, está tratando sobre o sábado, porque Ele faz uma cura no sábado, vem os legalistas, está curando no sábado, esse cara não é de Deus. E Ele diz assim: olhem aqui, não foi o homem que foi feito para o sábado que foi feito para o homem. E daí que Ele diz: o meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, aleluia. Então, é um princípio, um descanso em 7. A cada 7 dias você tem que, a cada 6 dias,
você tem que descansar, no sétimo você tem que descansar. Só que como é cíclico, e o Senhor regenerou, então agora não é mais o sábado, é o domingo. E o domingo é a primícia. Então, vejam só, graças a Deus, meus irmãos, hoje é domingo, e nós estamos aqui na casa do Senhor para entregar esse domingo para Deus, que é a nossa primícia. Porque quando a primícia é santa e é abençoado, o resto é santo e é abençoado. Então nós vamos recobrar o ânimo hoje aqui, nós vamos sair daqui abençoados, porque amanhã nós vamos arrebentar. Ô glória! É a semana para a glória de Deus, aleluia! Graças a Deus porque hoje é domingo, e graças a Deus que amanhã é segunda-feira, que eu vou com tudo, aleluia! Muitas vezes, irmãos, o trabalho é difícil, é árduo, tem coisas que não nos agradam, mas nós precisamos encontrar gosto, porque o trabalho não é só o trabalho em si, ele tem o trabalho em si, mas tem também aquilo que você vai granjear através do trabalho, aquilo que você vai conquistar por meio do trabalho. Então são duas coisas. Alguém disse que não tem como ter duas glórias juntas, mas tem como ter duas glórias juntas sim. Você ter prazer no trabalho e ver o trabalho como um regalo de Deus, e ainda através do trabalho você poder fazer o mais importante, sustentar não só a si mesmo, mas a sua família, e talvez outras pessoas, e talvez muitas outras pessoas serem abençoadas e beneficiadas por meio do teu trabalho. Então, quando a gente faz isso e sustenta a vida de alguém, além de nós mesmos, isso traz satisfação, porque nunca é um fardo, nunca é uma carga quando algo é feito com amor, porque gera satisfação. E ainda que você chegue cansado, como diz a palavra do Senhor, inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, sem a bênção de Deus, mas aos seus amados Deus dá. E é tão tremendo, irmãos, porque essa pessoa chega e ela dorme bem, ela é tranquila, porque ela está agradando a Deus com a sua vida, ela tem uma outra motivação. Então é isso que a gente precisa entender, irmãos. Uma coisa é o teu trabalho, que pode ser mecânico, ser comerciante, ser industrial, ser enfermeiro, professor. Outra coisa é o que você conquista através dele. Outra coisa é o que você faz por meio dele. O resultado que você consegue por meio dele. Uma coisa que os pais de família devem fazer é deixar um exemplo de trabalho, irmãos. Assim como o pai de Jesus deixou para Jesus. Na antiguidade, os filhos também eram herdeiros. Porque os pais na antiguidade queriam trabalhar não apenas para si, de forma egoísta, imediatista, mas eles procuravam construir algo que trouxesse benefício para toda a família, ao ponto de os demais, de os filhos, poderem dar continuidade àquilo. E uma das coisas que eu acho interessante, irmãos, é o médico. Porque o médico é um sacerdócio, é uma vocação. E às vezes o cara está almoçando, tem que sair no meio do almoço para atender, fazer um parto, uma cirurgia, alguma coisa. Às vezes de madrugada chamam o cara. E eu como pastor me identifico muito. Porque no serviço pastoral, quantas vezes de madrugada? Uma vez às 4 horas da madrugada, uma mulher me ligou: pastor, meu marido surtou, saiu de casa, se jogou no rio. E nós lá, 4 horas da madrugada, num frio, em volta do rio, procurando o homem, pela cidade com a mulher. Quantas noites, irmãos, ouvindo pessoas que estavam tristes ali, com problemas na vida, com crise. Porque quando as pessoas estão em crise, elas precisam de ajuda. E aí, a igreja está aqui. Então, eu me identifico muito com o médico. E é tão interessante, irmãos, porque o médico, às vezes, ele é ausente da família. Às vezes, os filhos não conseguem desfrutar da presença contínua do pai.
por causa do trabalho, do sacerdócio. E muitas vezes, não são poucas as vezes, que os filhos de médico também querem ser médicos. Irmãos, se você chega em casa reclamando, murmurando do trabalho, como que você quer que o teu filho seja um trabalhador? Se você só reclama, se você diz assim, graças a Deus que é sexta-feira, se ele olha para você e ele vê como é horrível trabalhar, ele não vai querer ser um trabalhador. Por isso que é tão importante nós pais darmos esse testemunho aos nossos filhos. E eu me lembro, irmãos, falando de médico, eu tive um tio que foi o doutor Antão, que foi um dos médicos mais antigos aqui, até 1980, a maioria. Eu creio que pelo menos 1/3 dos caçadorenses nasceram pelas mãos do tio Antão, né, mãe? Eu nasci pelas mãos do tio Antão. Quem nasceu pelas mãos do Antão aqui? Aleluia. Muitas pessoas. E ele atendia de graça, até 10, 11 horas da noite, atendia o pobre, atendia as pessoas de graça. E atendia a gente, nunca cobrou. E a gente ia lá, só tinha um problema, o bicho fumava, a gente entrava no consultório dele, era igual entrar numa sauna. Ele tinha um bigode amarelo, assim, fumava. Ele atendia a gente fumando. Mas era devoto. E atendia com amor. E um dia ele perguntou para mim, assim, lá no consultório dele: o que você quer ser quando crescer? Depois você fala, mãe. Depois você conta. Depois você conta. O que você quer ser quando crescer? Ele perguntou para mim. E aí eu disse assim: tio, quero ser médico. Por que você quer ser médico? Porque médico ganha bastante. E tem status, né, tio? Daí ele disse assim: não faça isso, filho. Porque se você for médico por causa do dinheiro, você vai ser muito infeliz. Faça uma coisa que você gosta. Tenha um trabalho, busque um trabalho, procure por um trabalho que você curta. Porque se você fizer o que você gosta, você vai ser bom naquilo. Você vai ser o melhor naquilo. E se você fizer por dinheiro, você vai ser um mau médico. Você não vai ser bom para a sociedade, você não vai ser bom para a cidade, porque você vai estar só esperando o salário. Naquele momento eu entendi, eu não vou ser médico. Foi um dos melhores conselhos sobre trabalho que eu recebi na vida, irmãos. Então é importante, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, nossa, é duro trabalhar para granjear o sustento. Só que isso é uma coisa do trabalho. Você não pode pensar em trabalhar para granjear o sustento para você e para a tua família. Isso já é uma bênção. Mas a gente tem que pensar em trabalhar, não só para granjear o sustento para nós e para a nossa família, mas para realizar os sonhos nossos e da nossa família. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, na tua vida, se você tiver isso no teu coração, o dinheiro vai vir automaticamente. E você vai ter a satisfação de não só suprir as necessidades, mas de realizar os sonhos da tua família. Que isso aconteça, que isso venha sobre a igreja, que isso venha sobre o teu coração. Quando a gente faz para a glória de Deus, quando a gente manifesta a glória de Deus, o Senhor abençoa o trabalho das nossas mãos. Um exemplo de trabalhador foi o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28 diz assim: são eles servos de Cristo? Ele pergunta. Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Você pode dizer isso? Tem alguém trabalhando aí? Eu trabalho muito mais. Eu muito mais. Isso é um exemplo, irmãos.
Essa é a nossa cultura, isso é ser cristão. Porque se o Rui Barbosa fala de ser patriota, que o trabalho é que nos define como um verdadeiro patriota, então nós somos cidadãos dos céus. O trabalho das nossas mãos com excelência, bem feito, aquilo que você entrega, manifesta a glória de Deus. E ele continua dizendo assim: estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Trabalhei arduamente. Ele evangelizou, irmãos, o continente. Ele evangelizou a Ásia inteira. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Isso é um exemplo de trabalho, irmãos. E ele termina dizendo assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Aqui o apóstolo Paulo está falando que você está sobre o cargo da igreja, sobre o encargo da igreja, cuidando da igreja, traz muitas preocupações. E nós precisamos aprender também a administrar as nossas preocupações. Porque se nós não administrarmos as nossas preocupações, nós não vamos conseguir desfrutar do nosso trabalho. Porque ao mesmo tempo em que a gente trabalha para ganhar o sustento para a nossa família não ter preocupação, o próprio trabalho, são os ossos do ofício, trazem para nós preocupações. E aí nós precisamos da inteligência emocional para sabermos lidar com as preocupações inerentes do trabalho, para que nós possamos ter equilíbrio e possamos desfrutar, irmãos. Eu me desgastei muito no começo da obra, mas hoje, graças a Deus, estou mais maduro. E que você possa fazer isso também, que você possa melhorar nessa área para que você possa desfrutar mais do teu trabalho. É importante a gente aprender a desfrutar do trabalho. Resolver problema faz parte do profissional. Diga para o irmão aí: irmão, resolver problema faz parte do profissional. Irmãos, como eu ficava nervoso quando um crente saía da igreja, eu pensava que era comigo, estava me rejeitando, e eu ficava nervoso, atribulado, e eu orava, e ficava mal, e ficava até doente. Mas hoje eu entendo, né? Não é comigo, né, Senhor? A igreja é tua. Então a gente vai aprendendo a descansar em Deus, irmãos. E a gente tem que aprender a descansar em Deus. Tem certas coisas que não tem o que fazer. E às vezes a gente está lutando com uma coisa que não é nossa, que é de Deus. E você está remoendo dentro de você um problema que você nem tem o poder de resolver, que só Deus tem. Então, quando você não tem condição de resolver, quando você não tem como resolver, entregue para Deus. Deus resolve. Entregue e descansa. Diga para o irmão aí: descansa, irmão. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Então, irmão, você tem uma pedra no teu sapato lá, ou tem uma perseguição, ou tem uma coisa, entregue para Deus, descanse. Glória a Jesus. É maravilhoso, irmãos, e é maravilhoso desfrutar do trabalho. É tão importante. E hoje eu fico pensando assim: meu Deus, como é tremendo, e
como existem duas glórias juntas. Porque quando eu penso no meu trabalho, eu vejo assim, através do meu trabalho, pessoas, Deus, né, que não sou eu, mas é Deus através do meu trabalho. Porque é só Deus que faz essas coisas. Eu sei que em nós não tem poder nenhum. Não habita, né, bem algum, a gente é pecador miserável. Mas traz tanta alegria, irmãos, porque através do meu trabalho, Deus age na vida da pessoa que às vezes estava querendo se suicidar e agora não está mais, quer viver. Às vezes uma pessoa que chega triste na igreja, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus, aleluia! E é tão, tão maravilhoso isso. Pessoas que não sabiam como vencer, agora se agarram com Deus e estão vencendo pela fé, usando a fé. E isso é maravilhoso, irmãos, e traz uma alegria tão grande, e a gente tem uma alegria tão grande na casa do Senhor, e eu me alegro hoje, minha filha, voluntariamente, porque a gente não forçou nada, né, filha, é líder de célula. Aleluia! Então, irmãos, a gente tem que agradecer a Deus pelo trabalho. 1 Tessalonicenses 2,9 diz assim: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. Isso é muito importante, irmão. Você trabalhar para também cooperar para você não ser pesado. E às vezes a pessoa entra no emprego, mas fica lá dando migué. E daí ela se torna um peso, porque daí os colegas vão ter que fazer aquele trabalho que era para ela fazer, e ela não está fazendo, porque ela está lá só dando migué. E ela mesma não está cooperando, ela mesma não está produzindo, ela mesma não está ajudando na prosperidade daquele lugar que está trazendo o sustento para ela, e muitas vezes para a família dela. É uma pessoa indigna. Mas também, por outro lado, irmãos, a gente olha para a família, a gente olha para os nossos. E a gente não pode ver a família e os nossos e os filhos como um fardo. Porque os pais trabalham para trazer o sustento para os seus filhos, para dar estudo para os seus filhos. Assim como o Pai trabalha por nós, nós trabalhamos para abençoar mais pessoas. E isso é maravilhoso. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isto também vem da mão de Deus. Olha, irmãos, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. É uma bênção. Quando o trabalho não é um fardo, quando você encontra prazer no seu trabalho, e quando você chega em casa e pega um pedaço de pão francês, queijo, salame, tomate, sal, coloca lá na air fryer. Faz uma semana que nós compramos air fryer, uma benção, viu, irmãos? Aleluia. Derrete o negócio ali e você agradece a Deus, né? Senhor, meu Deus, obrigado, Pai. E você desfruta, porque não há nada melhor para o homem, como diz aqui, comer e beber e encontrar prazer no seu trabalho. E você agradece a Deus não só pelo alimento, mas agradece a Deus pelo trabalho que Deus te deu, porque através dele veio o alimento. E existe tanta gente, irmão, que come, mas não desfruta, só engorda. Diga misericórdia, porque glutonaria é pecado. A pessoa tem uma lagosta na frente, mas às vezes é fruto de injustiça, fruto de corrupção. Irmãos, esses caras não sentem gosto de nada, nada tem graça, porque eles pegam, comem aquelas coisas e devoram as coisas, e eles não têm prazer na vida. A vida é vazia, a vida não tem prazer. Mas o servo de Deus, que trabalha, que sabe o preço, ele desfruta com a família,
Ele senta e come com a família, ele agradece a Deus. E é tão maravilhoso, irmãos, quando você pode ir num restaurante e sentar com a família, talvez com alguns amigos queridos, e Deus te dá a bênção e a possibilidade de você pagar a conta. Você tem que agradecer ainda muito mais, porque você está proporcionando alegria não só para você, mas para outras pessoas. Isso é generosidade, irmãos. Agora eu digo para os irmãos, nunca faça isso com interesse, para se exibir ou para alguma coisa, com pessoas que não merecem, com pessoas que não te amam, porque elas não são dignas, porque o teu salário é sagrado. A palavra do Senhor diz, não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão. Então jamais pague para pessoas para se aparecer ou para se exibir. Jamais, irmãos, porque essas pessoas não merecem. Agora eu me lembro do meu pai. Que saudade do meu pai. Meu pai nunca nos deixou. Pagar a conta no restaurante. Nunca deixou minha mãe pagar. Quando nós víamos, ele já tinha pago. Porque é um prazer. E essa é a alegria. Está escrito aqui. É uma coisa abençoada. Também em Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Aqui, irmãos, não é na outra vida. O que será que tem na outra vida? A gente sabe o que tem, porque Deus revelou. Aqui o que está sendo dito, eu vou repetir. Por isso, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? É depois que ele morrer aqui, o que vai acontecer com aquele dinheiro? Se ele não foi generoso, se ele não trabalhou para abençoar os outros, se ele não trabalhou para Deus, para abençoar a obra, o evangelho, as coisas do Senhor. Jesus fala sobre isso em Lucas, capítulo 12, versículo 16. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construirei outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo. Olha o egoísmo, irmãos. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Ele está dizendo para si mesmo, você tem. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, nessa noite, irmãos, que nós possamos sair daqui com essa meditação. Por que eu trabalho? Para que eu trabalho? E para quem eu trabalho? Que você possa aprender a desfrutar do seu trabalho. Se o trabalho que você tem, irmão,
não traz alegria e agradecimento, então, ou você tem que mudar de trabalho, ou você tem que mudar a sua atitude em relação ao trabalho. E eu fico olhando, antigamente, meu avô, ele tinha o costume de ficar na frente do hotel, ele mesmo construiu, e às vezes vinha aqueles meninos engraxados, e o vô sempre pedia para os meninos engraxar o sapato do vô. E era tão lindo de ver, porque eles vinham assim, com as caixas tunadas. Engraxado, irmãos, não podia trazer a caixa tudo arrebentada, não. As caixas pintadas, tunadas, umas caixas mais bonitas que a outra, na época em que havia os meninos engraxando sapato. Hoje não tem mais esse costume. E aí o vô gostava de ver. O vô sentava, botava o sapato e eu ficava olhando. E aqueles piá pegavam aquele pano e olhavam. E olhavam. Quando eles se viam no sapato, eles diziam, está pronto. Era um capricho. Eu fico pensando, com certeza eles prosperaram. Da mesma maneira, irmãos, conta a história que os soldados espartanos, quando iam para a guerra, penteavam os cabelos e poliam os escudos. Alguém podia dizer, mas para que isso? E eles eram invencíveis. Para que isso? Porque aquilo fazia parte deles. Que nós possamos fazer um trabalho com excelência, que dignifica, que glorifica a Deus. Que a gente possa dar um bom testemunho da nossa cultura, que é do céu, que é cristã. Porque o meu pai trabalha até hoje, por isso eu também trabalho. Glória a Deus. Nessa noite quero pedir todos os irmãos que são trabalhadores, comerciantes, empresários, vamos nos pôr de pé. Eu creio que toda a igreja vai se levantar. Você que é estudante, se levante também. Aleluia. Na história bíblica, os sacerdotes se colocavam diante do exército e oravam por eles, abençoavam eles quando eles iam para a guerra. Hoje é domingo, irmãos. Amanhã começa. Então, como pastor dessa congregação, eu quero abençoar a tua vida. E eu sinto a presença de Deus de uma maneira maravilhosa nessa noite. Porque eu sei que Deus está mudando corações nessa noite aqui em relação ao trabalho. Porque o trabalho é de Deus. E eu quero abençoar o teu trabalho. E pedir para que Deus te abençoe, para que Deus te dê a vitória. Talvez o Senhor não está promovendo você, porque a tua atitude em relação ao trabalho ainda não é a atitude que Ele quer. Porque Deus também nos prova com o trabalho. E às vezes o trabalho de hoje é uma ponte para o trabalho de amanhã. E o Senhor quer abençoar você. O Senhor quer abençoar o teu trabalho. O Senhor quer trazer prosperidade para a tua vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pelos meus irmãos, trabalhadores, Senhor, comerciantes, empresários. E eu peço, Senhor, a tua bênção sobre todos os que aqui estão, pais e mães de família, homens de Deus, Senhor, e eu oro por eles em nome de Jesus. E eu venho diante de Ti, Senhor amado, trazer, ó Deus, o trabalho de cada pessoa, o esforço, as fadigas, o cansaço, ó Deus, para que haja uma melhora, para que haja uma qualidade, para que haja uma atitude, Senhor amado, com que trabalhamos. Senhor, que nós possamos compreender o propósito de tudo isso, Pai amado, do que fazemos.
Senhor, hoje, ó Deus, como pastor dessa congregação, eu abençoo em Teu nome, ó Deus, a vida dos meus irmãos que aqui estão, e eu peço a Tua vitória, Pai, eu peço a Tua bênção, Pai, eu peço, ó Deus, que eles venham ter fé, Senhor amado, para alcançarem, ó Deus, voos maiores, ó Pai, para serem alavancados, Senhor, conforme a Tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Derrame o Teu Espírito sobre o Teu povo, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Senhor, de revelação. Coloca o Teu propósito, ó Deus, porque tudo o que nós fazemos, ó Deus, nesta vida, Pai amado, nós queremos fazer para a Tua glória. Senhor, ressignifica o trabalho dos irmãos, que seja primeiramente para o Teu reino, para a Tua glória, que haja, Senhor amado, uma nova motivação, Pai, em nome de Jesus, porque é o Senhor quem nos levanta, é o Senhor quem nos abençoa, e eu peço, Senhor, a Tua vitória, eu peço, ó Deus, a Tua bênção. Derrama, ó Deus, derrama a Tua bênção sobre o Teu povo nessa noite, Pai. Visita-nos nesta noite, que haja uma palavra do céu, uma palavra de Deus liberada sobre a Tua vida nesta noite. O Senhor te abençoa, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém, irmãos.